Olá, meus digníssimos! Brigadão aí pelos comentários que vocês têm mandado, tá? Eu vou terminar de contar as coisas aqui, os causos, e depois eu vou estar respondendo os comentários, mandando algumas respostas que o pessoal tem pedido, mas tá sendo muito bacana. Tenho acompanhado ali no Analytics do podcast e vejo ali que, cara, tem gente ali, não sei de onde que o pessoal surge, gente, Brasil ali, a análise mostra que tem gente que escuta ali do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Espanha. Você, caramba, cara, não sei de onde o pessoal surge, mas brigadão aí, pessoal. Vamos falar da cruz que eu carreguei ali em Galeão, na Ilha do Governador, meu companheiro, sim, vamos chamar ele de Elder Praga. Sim, é tipo uma praga do Egito que a gente tinha que aguentar firme e forte ali. Olha, essa história sim terminou relativamente com um final feliz, mas eu vou ter que contar pra vocês o passo a passo de tudo que aconteceu. Muito bem, esse meu companheiro ali, o Elder Praga, ele chegou na missão uma transferência depois de mim. Então não era tão mais antigo do que eu na missão, não. E quando eu cheguei ali eu virei LD, sim, virei o líder de distrito daquela região. E era companheiro dele também, o que era um desafio maior ainda. Por quê? Porque ele tinha algum problema, sim, ele tinha algum problema mental, e isso foi avaliado durante a missão. Então, poxa, pessoal, assim, era evidente que o cara não estava, assim, em condições de fazer uma missão. E foi mandado, porque o pai dele era o bispo também, ali, ó, outro filho do bispo que estava indo para a missão, que não deveria estar lá. E vocês vão entender o porquê ele não deveria estar lá. Não é que eu sou maldoso não, mas é assim, tem limites. Acho que tem um ponto ali onde dá e onde não dá, né? Por mais que a pessoa tenha o desejo, parecia assim que ele estava interessado em estar ali, mas assim não era talvez pelos motivos corretos, talvez era mais pelo passeio, por conhecer as pessoas e tal, mas enfim, né, fica difícil, porque assim, o tipo de trabalho que a gente está fazendo não condizia com o comportamento dele, e nem com as condições que ele tinha. Como eu expliquei, as transferências acontecem a cada 6 semanas na missão. Então, 1 mês e meio tem uma transferência. Ou você pode ficar, ou você pode ser transferido. E ele nunca teve um companheiro por mais de 2 semanas. Sim, nem o próprio treinador dele não aguentou ficar com ele mais de 2 semanas. Então, assim, o máximo que um companheiro ficou, 2 semanas. Teve missionários que ficaram só dias. Então o presidente já tinha me encarregado de 2 transferências de emergência anteriormente, então pensou, pô, vou passar essa pro Ozzy ali e vamos ver como é que vai ser resolvido. Então quando eu cheguei na missão, né, na área, eu cheguei, me apresentei, falei, tá, eu tô aqui, vamos lá, vamos trabalhar junto, como é que é, e perguntei alguma coisa da área, como é que ele tava, não me respondeu, não falou comigo. Eu pensei, ué, achei estranho, eu pensei, tá, esse cara aí deve estar chateado com alguma coisa, não sei, vamos ver. Mas assim, foi no decorrer do dia, eu vi que ele não conversava comigo, tipo, eu pensei, ué, que é isso? Ele deve estar chateado com a situação da transferência de emergência, vai passar. Aí foi passando os dias e ele continuou não falando comigo. E eu pensei, cara, que estranho. Eu já comecei a perceber que ele tinha algum problema, porque assim, ele sabia falar, não era mudo. Assim, ninguém me informou, esse Elder é mudo, não. Então, eu pensei, beleza, né? Mas daí a gente chegou na casa dos membros e ele conversava com os membros. Eu pensei, então o negócio é comigo, mas assim, o cara nem me conhece, eu nunca ouvi falar dele, eu acho que ele não ouviu falar de mim, e eu não sei qual que é o problema daí, de não querer nem conversar. Nas primeiras semanas, assim, eu até falava, agora é o horário de estudo com o companheiro, inclusive vamos dar um panorama geral aqui da rotina do missionário. Ele tem o horário de acordar, era 6h30, a gente acordava, então fazia higiene, escovava o dente, comia um lanchinho e depois estudo pessoal, estudo com o companheiro, estudo da língua, não sei se era nessa ordem, pessoal, 18 anos atrás, entendeu? Dá uma colher de chá aí. E era questão de meia hora ou 1 hora cada um desses estudos, planejamento do dia e depois sai pra rua para trabalhar um pouco antes do almoço e depois já vai almoçar. Não vou lembrar não que horário que a gente saía de casa, mas vou ficar devendo essa aí pra vocês. E nessa parte aí do estudo do companheiro, beleza. Assim, no estudo pessoal eu verifiquei que ele não estava fazendo o estudo dele, mas assim, não ia criar caso a primeiro momento ali. Tô fazendo meu estudo aqui, quando chegar a parte do estudo do companheiro, a gente vai fazer. E daí eu cheguei, vamos fazer o estudo aqui com o companheiro. Daí eu não lembro o que a gente estudava, talvez debatia sobre algum assunto, mas ele não queria não, nem respondia na verdade, ignorava. Aí eu pensei, tá bom então, né, daí dava continuidade ao meu estudo pessoal ali. No estudo a gente ia estudar o quê? O livro de Mórmon, principalmente era o livro de Mórmon, aí outras obras padrão, né, Bíblia, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor.
ou Pregar Meu Evangelho, que acho que ainda é o livro em vigor. Antes tinha outro manual do missionário, que eu não lembro, talvez até o nome era Manual do Missionário. Não. O Manual do Missionário acho que é a Biblinha Branca, o pessoal chama de Bíblia Branca, que é o manual de instruções da missão. Tem as regrinhas básicas ali para seguir na missão. Não pode isso, não pode aquilo, tal horário, entendeu? Quem sabe num outro áudio aí eu procuro esse meu livrinho e ache aqui as regras e comente com vocês. Mas eu tava tendo essa dificuldade com ele. Então assim, como é que você ensinava com ele se ele não falava? Exato, ele não falava comigo. Então assim, eu dependia muito da boa vontade dele, de ele querer participar dos nossos ensinamentos ali, das reuniões, das mensagens que a gente deixava ou não. Então era assim, eu começava ali dando a mensagem e olhava para ele, que geralmente esse é o lance, né? Você, vou passar agora a parte pro meu companheiro. Então, em vez de você falar isso, você olha pro teu companheiro e ele já sabe que é a hora dele falar. E assim, com ele eu fazia isso, olhava, se ele ignorava ou não falava nada, eu dava prosseguimento. Então eu dava chance ali para ele falar alguma coisa. Se ele não quisesse, eu continuava. E assim, vamos dizer que 90%, 80% das mensagens era eu que estava dando. Uma ou outra coisa ele comentava com o membro, às vezes até fora de contexto, alguma coisa que ele queria falar, mas né, ele falava com a pessoa, não comigo. Um dia, na primeira semana que a gente estava trabalhando junto, a gente chegou em casa, então vamos tomar um banho ali para se ajeitar para ir dormir. Como que era a rotina à noite? Deixa eu ver se eu lembro. A gente repassava as coisas que fez no dia, talvez o planejamento diário do próximo dia era feito nesse horário da noite. A gente tinha um calendáriozinho, né, o planejamento, chamava de planejamento, para poder colocar a rotina do próximo dia. E tinha o planejamento semanal também, que era tipo uma abrangência geral da semana. Eu fazia isso sozinho, por ele não querer participar. Mas cheguei em casa, um belo dia, fui tomar meu banho, e daí quando eu saí, de repente, ele não estava no quarto. Não estava no apartamento, inclusive era um apartamento de frente para a avenida principal. E ele não tava lá, e eu pensei, e a porta tava aberta. Daí eu escutei a voz dele, e eu saí rapidão lá, fui pro corredor do apartamento, e ele tava conversando com a vizinha, assim, a vizinha era tipo da nossa idade, bonita, eram duas moças que trabalhavam, que moravam ali do nosso lado, na porta do lado, e ele tava encostado ali no corredor, de altos papos, assim, e risada. Eu pensei, nossa, cara. Eu cheguei e falei, o que você tá fazendo? Ele, ignorou, e depois, assim, viu que acabou o clima, e daí deu tchau pras meninas e voltou pra dentro do apartamento. Aí eu pensei, cara, que estranho. Eu falei, cara, você não pode sair assim, não. Então não deixava ele à vontade pra fazer qualquer coisa que ele queria, mas também evitava o conflito, porque assim, não dava em nada, na verdade. Um belo dia, o LZ de uma outra área me ligou. Eu falei, você pode estar me ligando? Ele falou, não, é porque o presidente autorizou para eu resolver um negócio aqui. Eu falei, o que é? Manda aí. Ele falou, a situação é o seguinte aqui, o Elder Praga aí passou pela região aqui, pela área nossa, e o membro, que é do exército, ele mostrou um binóculo bem caro do exército, profissional, assim, valor bem alto mesmo, pro Elder Praga, e no dia que ele mostrou, o binóculo sumiu. Então o membro tá dizendo que tem certeza que foi ele que pegou, e dá uma perguntadinha aí pra ele, pra você tá, ou procura pra ver se você acha. Eu não ia perguntar pra ele não, né, porque a gente nem conversava direito, mas eu procurei no quarto, procurei em alguns lugares e assim, duas coisas. Primeiro, eu achei o binóculo, tava ali, né, nas coisas dele, e depois comuniquei pro missionário, falei, olha, eu achei aqui o binóculo, tal, é assim, assado, verde, tal, com preto, é assim mesmo, tá, então traz pra cá. E outra coisa, na minha procura, que eu fui dar uma olhada embaixo do travesseiro, embaixo da cama e tal, encontrei uma faca embaixo do travesseiro dele. Cara, eu tô dormindo com um cara louco que não fala comigo, que tem uma faca embaixo do travesseiro. Cara, você não tem noção. Cara, o que é essa missão? Cara, você fica impressionado, assim, sabe? Você tá ali dedicando 2 anos da sua vida, vivendo com pessoas que você não conhece, assim, cara. Doido. Não era faca de cozinha, era essas facas mesmo, de, sei lá, tiozão do mato que vai caçar onça. E esse aí não foi o único episódio de roubo, não. Então a gente teve bastante problema com kleptomania aí do meu companheiro Elder Praga.
Uma curiosidade é que a gente nunca andava junto, ele não andava do meu lado. Então, assim, ou ele andava bem na minha frente, bem que eu digo assim, tipo uns 20 metros na minha frente, ou atrás, talvez uns 10 metros atrás de mim. Não andava do meu lado, nem que se eu acelerasse, ele acelerava mais, ou se eu acelerasse assim que não tinha como ele acelerar, ele ia reduzir o passo para andar atrás. Saquei isso já no começo, nem insisti muito, então eu pensei, cara, esse cara tem problema, é eu e Deus aqui e segue o baile. Eu comunicava esses episódios, eu comunicava ao presidente no e-mail, né? Então, assim, se o presidente quisesse tomar alguma providência, ele tomava. Muito bem, um dia a gente saiu do almoço e andando na rua, como eu falei, eu andava na frente e tal, e de repente eu escutei ele tipo, pá! Assim, né? Ele bateu o pé no chão e fingiu que achou uma nota de R$ 50. Eu achei bem estranha essa situação, porque ó, eu já sabia que ele tinha roubado o binóculo, aí eu já tinha passado ali naquela parte da rua, e assim, eu veria se tivesse uns R$ 50 caído no chão. E ele achou os R$ 50, eu pensei, tá, beleza. Mas daí, no mesmo dia, a irmã falou com a irmã que a gente tinha almoçado, ela falou, ó, sumiu o dinheiro aqui em casa, você não viu e tal. Eu pensei, cara, não falei pra ela, porque daí eu pensei, não vou acusar a primeiro momento. Olha, eu não vi, irmã, mas qualquer coisa, se eu souber, eu te aviso. Tá, passado alguns dias, a gente foi almoçar na casa de uma irmã assim, de uns 50 anos de idade, sozinha, morava ali na favela, então assim, a gente sabe que obviamente passa uma dificuldade financeira, e a gente foi almoçar lá e assim, venham se servir aqui na cozinha, Eldres. Fui lá pra cozinha e o meu companheiro demorou um pouco pra ir, demorou 1 minuto. Fomos embora daquele almoço e um outro dia a irmã falou, olha, Helder, eu tô desconfiado de alguma coisa, eu acho que teu companheiro tá roubando dinheiro, porque antes de você vir pra área, tava sumindo dinheiro. E aquele almoço que vocês vieram aqui em casa, sumiu um dinheiro que eu tinha em cima da mesa. Ah, imagina a minha cara, né? Eu ter que me desculpar com a irmã e falar, olha, eu não sei, eu vou dar uma conversada aí com o presidente da missão, vou dar uma olhada, porque eu não sei o que eu posso fazer sobre essa situação. Você fica numa sinuca de bico ali, né? Você não pode acusar, né? Você tem que coletar provas e daí assim você tem que jogar contra você mesmo, que você e seu companheiro é uma dupla, são missionários e representantes da igreja. E ao mesmo tempo você não vai defender uma situação dessa também. É difícil. Mas aí chegou num limite que daí, olha, não deu e eu tive que conversar com o presidente. O que aconteceu? Tem uma irmã lá que a gente chamava de tia, porque, assim, ela estava sempre ligada com os missionários. Ela tinha um filho na adolescência que saía bastante com a gente. E ela mesma sempre estava dando almoço, sempre era uma querida, ajudando, assim, fazendo de tudo os missionários. O marido dela não era membro, mas ele também apoiava, inclusive virou membro depois. Mas o fato é que ela veio e falou bem aberto comigo. Ela falou, Helder, seguinte... Ela passou assim, vamos dizer, um resumão do assunto. Ela falou, ó, teu companheiro é problemático, ele teve muito problema aqui antes que você não tem nem ideia. E assim, ele é um ladrãozinho, e aqui na unidade todo mundo já sabe disso, e assim, ninguém quer ele na casa, fica difícil. Ela falou, eu vou fazer um teste aqui, ó, eu vou deixar um dinheiro, uma carteira ali em cima da mesa, e vamos ver se ele vai ir lá pegar. Ela falou, então eu vou chamar vocês pra vir aqui pra cozinha pra almoçar, você vai vir antes, provavelmente, e ele vai demorar e vamos ver se ele vai querer pegar aquela carteira ou não. E foi o que aconteceu. A carteira sumiu da mesa da sala. Era uma carteira vazia, era só mesmo a isca. Calma que não é isso aí que eu falei com o presidente. No mesmo dia, na casa dessa irmã, no mesmo almoço, meu companheiro tinha ido usar o banheiro, eu tava ali na sala, a irmã tava na cozinha preparando o almoço e meu companheiro foi usar o banheiro. Até por isso que ela foi falar comigo, porque quando ela foi pra sala ver a gente, falar com a gente, ela passou pelo banheiro e viu que ele tinha deixado uma porta sanfonada. E ele tinha deixado ela com um tanto aberto. E quando ela passou, que ela viu que tinha gente no banheiro, automaticamente, né? Você bate o olho, você vê que tem alguém, você vê o que a pessoa tá fazendo. É assim, olha, eu não tenho nem palavras, mas assim, é meio pesado, mas vou falar porque assim, tem que ilustrar a situação que eu tava vivendo. Ela passou pela porta, entreaberta, e ele estava cheirando roupas de baixo do cesto de roupa. Pois é, vou dar um minuto de silêncio aí pela vergonha alheia. Aí nessa parte ela me chamou na cozinha e falou, eu preciso te falar, tal, comentou sobre isso, comentou sobre a mão leve ali e fez o teste da carteira. Aí nessa parte, né, liguei o presidente, falei, ô presidente, aconteceu assim, assim, assado, relatei todos, né, binóculo, o dinheiro sumindo, o lance ali do banheiro da irmã, eu falei, a gente tá totalmente desmoralizado, presidente, assim, vamos ter que trocar de companheiro aqui porque fica difícil, o que eu faço? O presidente falou, eu vou pensar sobre esse assunto e a gente conversa depois. E tocou o barco, a gente continuou. O presidente não tomou, assim, nenhuma decisão a primeiro momento.
Agora presta atenção, porque vai parecer uma novela. É uma história longa agora, que eu vou ter que contar por esse episódio aqui. Tá conectado sim muita coisa. Nós visitávamos com frequência um rapaz que saía bastante com a gente fazer divisão. A acompanhar, aliás. E ele já acompanhava os missionários antes de eu chegar ali na área. E até quebrava um pouco daquele clima ruim que ficava de andar no dia a dia, porque esse rapaz acompanhava a gente, então ficava assim, ele e o meu companheiro atrás, uns 10 metros atrás, conversando, rindo e tal, e eu ali na frente. Então ficava uma situação assim que parecia muito que eu era o inimigo dele. Ele já desde o primeiro momento que eu cheguei na área, me encarava como um inimigo dele. O meu companheiro, né? E numa dessa ali, andando nos becos da favela, a favela do Barbante, de repente ele, o meu companheiro e o rapaz saíram correndo, mas assim, correndo assim como se não houvesse amanhã. Correndo, passaram por mim e continuaram correndo. E quando eu olhei pra trás, tinha um cara com uma arma mirando. Nessa, eu confesso, eu lembro direitinho, minha perna falhou, que assim, eu não sabia se ela ia amolecer ou se, se eu ia pro chão. Assim, de recobrir aquela força assim do nada, assim, é uma questão de milissegundo. E corri atrás deles, assim, corri, e o cara correndo e o cara gritando, oh! Eu só esperando a hora que o cara fosse dar um tiro, e assim, cara, eu tava perto do cara, o cara não tava longe, e assim, o tiro tava certo, eu já tava contando que ia levar um tiro nas costas. E a gente tava uns 100 metros ali da casa de uma irmã. Cruzava uns becos, subiu umas escadarias e já tinha a casa de uma irmã que a gente visitava. E como eles correram na minha frente, então eles correram pra casa daquela irmã, abriram a porta sem bater, sem nada, correram e entraram no quarto da irmã, se esconderam atrás da cama. E eu entrei junto à irmã, não sabia o que estava acontecendo, ela olhou assustada, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. E nem fechei a porta, porque não vai adiantar nada fechar a porta. Entrou o cara ali atrás, com a arma, e a irmã já se assustou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O cara falou, não sei o que está acontecendo, esses caras estão correndo aqui? Ela, não, eles são missionários da igreja, não faz nada pros meninos. Aí o cara falou, então manda eles não ficar correndo aqui na minha área aqui. Que a gente não sabe o que é. Podiam ter levado um tiro aí. Cara, o cara foi embora, a irmã fechou a porta. Ela falou, o que tá acontecendo, Helder? Eu falei, irmã, eu não sei, eu tava correndo porque eles correram e eu vi o cara com a arma atrás de mim, é só isso. E ela perguntou pro meu companheiro o que tá acontecendo e eles não responderam nada. Tá, a gente saiu. Aí esse meu companheiro ele começou a andar bem lá na frente, lá uns 20 metros lá na frente, e daí esse o rapaz começou a andar comigo. Ele falou, eu vou ter que te explicar o que aconteceu. Ele falou, mas é uma longa história que é antes de você chegar na área. Eu falei, o que é que aconteceu, cara? Ele falou, olha, aquela casa ali que a gente passou, que o cara saiu, tem uma mulher e o Helder Braga tava dando em cima dela. E ele trocou alguns bilhetinhos com ela e ele falou que ia voltar ali um dia, só que daí quando você chegou ele não pôde voltar ali. Ele falou, você não reparou que a mulher tava ali na porta de toalha, só de toalha? Eu falei, cara, eu não reparei não. Ele falou, pois é, a mulher tava ali de toalha, daí quando você passou, ela abriu a toalha. E logo em seguida um cara abriu outra porta e tava com uma arma. E o Helder Braga achou que era o marido dela, porque o marido dela tava na cadeia. E ele achou que o marido dela já tinha sido solto e que aquele cara com a arma era o marido dela. E ele saiu correndo, e eu saí correndo também. Aí depois dessa, eu fiquei pensando assim, cara, vamos dizer que era o marido da mulher, né? Não era, né? Mas vamos dizer que fosse. Ele tava mexendo com mulher de traficante. E eu ia levar um tiro nas costas, eu ia morrer ali. Provavelmente talvez até ele fugisse, se escondesse. Eu ia morrer por conta da safadeza que ele tava fazendo. Cara, assim, eu não tenho nem palavras. É uma indignação, assim, enorme de estar passando coisa dessa na missão. Teve outro dia que tava passando eu e ele num beco ali na favela também, e ele ficou tentando um pitbull que tava preso dentro da casa, que tava com o portão fechado, só que ele não sabia que não tava travado. Daí o pitbull conseguiu abrir o portão, ele tava latindo, ele mexeu com o pitbull conseguiu abrir o portão e começou a correr assim. E ele correu lá na minha frente, ele que tava mexendo no cachorro, e eu fiquei pra trás porque eu não tinha percebido que o portão tinha aberto. De novo, o safado covarde fez coisa errada e ia sobrar pra mim, cara. Felizmente, assim, eu vi o cachorro assim quase pegando a minha perna e dei um pulo por cima de uma mureta que tinha pra um terreno baldio e o cachorro não me pegou. Teve outra vez que eu tava andando ali na favela e assim, quando eu olhei pra trás, ele não tava mais. Eu pensei, ué, cadê ele? E comecei a voltar. Eu não achei ele. Pensei, cara, onde que esse cara tá? Aonde que a gente se perdeu aqui na história?
E quando eu vi, ele tava numa quina ali na favela. A favela é alta, e daí assim, pra um lado é o aeroporto de Galeão. Então assim, tinha bastante mato ali, tinha uma vista assim relativamente bacana, tá? E tinha uma muretinha ali, onde que ele subiu e ficou de braço aberto, tipo, fingindo que era o Cristo Redentor. E assim, quando eu cheguei ali naquele lugar, ele tava em pé ali, de frente para aquele murinho, olhando para lá, de olho fechado, aliás, com os braços abertos, fingindo que era o Cristo Redentor. Então assim, não sei quanto tempo que ele tava ali daquele jeito, mas assim, ele ficou um tempo, e depois eu chamei, eu falei, Alder, vamos? E daí ele desceu e veio. Eu pensei, cara, não é normal, né? A gente estava ensinando uma família, essa aqui eu vou ter que fazer um adendo, porque é uma história assim... tem a novelinha dessa história também, mas assim, cara, eu tinha uma dó bem grande dessa família, porque, cara, você vê assim, a dificuldade da pessoa. Não é uma realidade que você vive no teu dia a dia. Ninguém aqui que tá ouvindo esse podcast tem noção do que é uma pobreza daquela que eu podia vivenciar. Eles já moravam na favela, né, que é difícil, é uma vida difícil ali, viver com o tráfico e aquela violência diária. Mas a casa deles, eu vou dizer assim, que olha, era um pouquinho maior do que o meu banheiro. Imagine um espaço que caberia 2 camas de solteiro, uma do lado da outra. Era a casa deles. Então ali dentro eles tinham um fogãozinho bem velho, umas madeiras para guardar coisas, tipo, eles colocavam as coisinhas como se fossem umas prateleirinhas, umas tábuas ali em cima de uns tijolos. Aí tinha umas tábuas que eles faziam como se fosse um beliche ali no meio mesmo. Então, tá, e um detalhe, tá, beleza, você pode ter alguma pessoa que mora assim, né, num cantinho pequeno, eram 8 pessoas morando ali. Então tinha uns colchões velhos levantados na parede, e quando chegava de noite que eles iam dormir, eles baixavam aquele colchão, e uns 4 dormiam embaixo e uns 4 dormiam em cima, naquele, vamos dizer assim, como se fosse um pavimento. Não era um pavimento, né, mas eram umas tábuas que sustentavam outras tábuas, que eles esticaram umas cobertas, uns colchões ali em cima também para dormir. Triste. E assim, a mulher era muito receptiva, ela era uma boa pessoa. Só que ela tinha 2 filhas e 6 filhos. E assim, desses 6 filhos, alguns eram pequenos, 4 eram grandes, e os 4 estavam no tráfico, né? Eles tinham arma ali dentro de casa. E 2 filhas já, tipo, da nossa idade ali, 18, 17 anos, alguma coisa assim. Enquanto eu deixava mensagem para essa família, o meu companheiro ficava sentado do lado de uma das filhas, e flertando, falando no ouvidinho dela, ela falando no ouvidinho dele, trocando coisinha escrita, ele escrevia algum bilhetinho, ela escrevia de volta. Tá, vai vendo que essa história aí é comprida. Um dia meu companheiro quis ir revelar o filme da máquina fotográfica dele. Sim, eu tinha uma máquina digital que eu tinha comprado logo antes de ir pra missão, e ele tinha uma máquina de filme. E olha, pra quem não sabe, eu não sei quanta pessoa novinha que tem aqui no grupo não, mas eu imagino que a maioria sabe o que é um filme. Você tirava as fotos, tinha ali 12 poses, 24, 48 poses, 36, eu não lembro se tinha de 48, talvez. E poses era o tanto de foto que você podia tirar, então não era esse negócio de ficar tirando foto aleatória não. Tira a foto certinho pra depois revelar ela, na onde coletava esse filme e imprimia a foto. E aí um dia ele foi lá, deixou um filme para revelar e voltou outro dia para pegar as fotos. Saindo um outro dia com aquele mesmo rapaz que saía com a gente, o rapaz falou, olha Helder, você tá ligado nas fotos que teu companheiro tem? Eu falei, não, que foto que é? Ele falou, ele tem foto daquela moça que a gente visita nua. Eu falei, como assim? Então, o meu companheiro, ele era bem amigo desse rapaz, só que esse rapaz, assim, ele também era amigo do meu companheiro, mas ele também não concordava com as coisas que aconteciam. Então ele pegava a informação e me deixava de aviso, porque ele não queria me ver em apuro também, depois daquela de quase levar-lhe um tiro nas costas. Ele falou, ó, tá ligado essa moça aí que ele tem as fotos nuas? Sabe o que ele fez, que ele me contou? Ele deu a máquina fotográfica dele pra ela, falou pra ela tirar umas fotos e que depois ele ia revelar. E só pra você saber, os irmãos dessas moças aí são barra pesada do tráfico, tá? Então só pra você ficar ciente que pode dar ruim. Eu até procurei aquelas fotos, nunca achei as fotos, mas como prova de que isso realmente aconteceu, um dia a gente voltou naquela casa e os caras botaram a gente pra correr. Logo chegando ali na entrada da casa, já saiu um com uma arma apontando e o outro saiu correndo. De novo, me deixando ali para trás. Eu já estava ciente da situação,
né? Não corri. O cara foi chegando, ele falou, não tem nada a ver contigo, tá? É com o teu companheiro. Eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo, né? Me fiz de que eu não tava ciente. Eu falei, mas olha, se você quiser a gente não volta mais aqui, tá? Mas quebra um galho aí e deixa isso aí pra lá. E a gente não voltou mais lá não queria voltar lá naquela casa não. E a gente começou a receber ligação e a voz era de uma menina e ela falava, quero falar com teu companheiro. Eu falei, quem que é? Aí desligava. Aí começou a ficar chato que a gente começou a receber essa ligação sempre. E uma vez ela ligou e falou assim, Helder, você pode me responder uma pergunta? Eu falei, o que é? Você é virgem? Aí eu desligava, daí ligava de volta. Aí nessa que ela tinha perguntado se eu era virgem, eu tinha meio que reconhecido a voz e pensei, cara, eu acho que é aquela menina lá da treta. Aí quando ela ligou de novo, ela ligou assim, Helder, você é virgem? Já foi falando. Só quero que você saiba que eu posso te ajudar com isso, você vai gostar muito. Eu falei, eu tô ligado quem que você é fulano de tal. Aí ela desligou e nunca mais ligou. Maravilha. E muitas dessas vezes eu dava uma confrontada assim com ele. Eu não tinha medo dele, né? Assim, eu ficava preocupado, né? Tipo, esse cara tem problema, esse cara guarda uma faca embaixo do travesseiro. Mas também esse cara não vai fazer o que ele quer. E ficar assim por isso mesmo. Mas, obviamente, sim, evitava o confronto. Então, se tinha uma coisa assim, isso aqui vou relevar, considerando a situação, relevava. Quando chegava alguma coisa assim, um ponto assim, não, é demais, eu falava, eu sabia que ele não ia responder, que ele não ia falar nada, mas eu sabia que ele estava ouvindo e assimilando. E tudo isso aí eu relatava pro presidente nos e-mails semanais que a gente tinha que mandar, né? Até que começou a sumir coisa minha. E eu pensei, não, cara, aí o cara tá ligado que eu não gosto disso e vai estar fazendo isso aí comigo. Aí eu fiz uma estratégia. Estratagemas secretos do Ozzy. Pensei assim, cara, eu vou pegar esse cara. Eu tinha minha câmera digital, então. E eu pensei, eu vou filmar o que ele faz. Porque assim, o único momento que ele pode fazer isso é quando eu tô dormindo, mas assim, eu poderia estar acordando, então eu acho que é quando eu vou tomar banho. E eu pensei assim, cara, então assim, eu vou ver quanto que eu tenho de tempo que minha câmera grava. Ela só gravava assim, tipo, no máximo 5 minutos era o tempo que cabia no cartão de memória da câmera. Então eu pensei, vou ter que tomar meu banho em 5 minutos. E vou fazer isso por alguns dias para que ele acostume, que ele saiba. Eu tenho 5 minutos para fazer o que eu tenho para fazer de errado aqui. Então uns 2, 3 dias ali comecei a tomar banho de 5 minutos. E daí no último dia ali eu coloquei minha Cybershot embaixo da cama, gravando, mirando ali para onde ficavam minhas coisas, o escritóriozinho ali, nossa, salinha de estudo, ficava todas as minhas coisinhas ali, e eu coloquei a câmera embaixo da cama numa posição que ela pegasse tudo lá. E fui tomar meu banho, 5 minutinhos, voltei, peguei minha câmera e tava lá, ele chegando ali, pertinho da porta do banheiro, escutando o banho começar, e correu pro escritório, abrir minhas coisas, mexer nas minhas coisas. Aí não teve jeito, né? Fui falar com o presidente novamente. Fui lá, falei, presidente, quero falar com você na sua casa, no seu escritório, porque agora a gente vai ter que resolver esse negócio, porque não vai dar mais para ser companheiro dele, não. Só para situar vocês ali quanto tempo que eu já estava com ele, eu cheguei no meio de uma transferência, então fiquei 1 mês com ele, do 1 mês e meio fiquei 1 mês. Nesse primeiro mês aconteceram alguns roubos, eu comentava com o presidente, acho que vai ser transferido, vai ser mandado embora no final dessa transferência, o que não foi, e eu continuei com ele naquela transferência, daí ficou mais uma transferência com ele. Aconteceu aqueles episódios de correr de bandido, das fotos da menina. Aí eu pensei, acho que agora nessa próxima transferência ele vai ser mandado embora, ou pelo menos vai ser transferido. E não foi! Então nesse momento eu já estava saturado já. O trabalho não estava rendendo, não tinha espírito nenhum de missão. Eu estava ali de babá dele, correndo um risco lascado. Então mentalmente eu já estava esgotado daquela situação ali. Tinha completado 4 meses que eu tava com ele e, né, saiu a transferência e eu descobri que eu ia ficar mais tempo com ele. Então nesse momento que eu filmei, que eu peguei, eu falei, não, presidente, manda, tira ele daqui não vai rolar não. Nessa o presidente aceitou conversar comigo lá no escritório, eu levei o vídeo, mostrei pro presidente, o presidente mostrou pra ele, aí o presidente citou pra ele todas as reclamações que eu tinha feito por e-mail. Pensei, cara, se o presidente quer que o negócio não dê certo, é agora que não vai dar mesmo. O meu companheiro ficou furioso e assim, ele queria me entregar, ele queria me prejudicar com o presidente, assim, a única coisa que ele conseguiu encontrar, ele falou assim, presidente, teve uma vez que a gente ficou mais do que meia hora na casa do membro.
É sério, cara. Eu era tão crente, fazia os negócios tão sérios que o cara que tava morrendo de raiva de mim, querendo entregar qualquer coisa, a única coisa que ele conseguiu, né, pra me dedurar, foi que a gente ficou mais de meia hora na casa de algum membro. Que a regra era ficar meia hora no máximo, né? Mas, enfim, no final da conversa, o presidente mandou meu companheiro esperar do lado de fora e conversou comigo. E o presidente falou assim, olha, eu vou colocar nas suas mãos o que você quiser, vai acontecer, mas eu vou te dar aqui as opções. Eu mando ele embora para casa, e ele vai ser excomungado, vai se afastar da igreja, e são gerações que não vão conhecer o evangelho por causa disso. Ou você aguenta firme mais essa transferência e no final dela eu transfiro ele. Cara, e é isso, por mais que eu tivesse passado tudo aquilo, eu falei, cara, eu não quero isso no meu colo. Eu aguento mais um pouco, né, então ficamos nesse combinado de que no final dessa transferência ele vai embora. Da área, né. Então pelo menos eu já tinha ali uma esperança, né, um prazo. Mas vamos ficando por aqui, no próximo episódio a gente continua essa história louca aí com meu companheiro Praga na área de Galeão.